Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. E aqui do estúdio da TV Estadão em São Paulo, a gente está muito mais de olho lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília. É isso, o STF retoma hoje à tarde o julgamento e pode concluir daquela tese que trata sobre quem fala por último como réu num processo em que tem um réu delator e um réu delatado. Até agora o prazo é o mesmo, os dois falam no mesmo prazo, só que os réus delatados, tem um caso específico de um réu delatado que quer falar por último para saber o que o delator falou a respeito dele. O Supremo já formou um entendimento a favor dessa tese. Hoje faltam 2 votos ainda, do ministro Dias Toffoli e também do ministro Marco Aurélio Mello, e falta a tal da modulação, a partir de quando vai valer essa tese, e o ministro Gilmar Mendes já disse ontem que para ele deve valer só para aqueles réus que pediram essa prerrogativa e não obtiveram em primeira instância. A gente acompanha esse julgamento com a nossa reportagem lá em Brasília. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dá ênfase a um discurso do presidente Bolsonaro, então candidato, sobre as investigações daquele atentado à faca. Segundo ele, as investigações devem ser aprofundadas em busca de uma verdade real. O PGR deu uma entrevista exclusiva ao Estadão, onde ele dá a entender de que essas investigações precisam ser aprofundadas porque é preciso se analisar as circunstâncias em que Adélio Bispo não agiu sozinho, ao contrário do que diz a Polícia Federal. Isso tem sido visto como um ataque justamente à PF e demonstra um alinhamento claro do Aras com Bolsonaro. Fora isso, ele diz que é possível trabalhar ainda em conjunto, há tempo para se aprofundar essas investigações com a Polícia Federal junto com o Ministério Público. Lembrando que Aras estreia hoje também lá no Supremo Tribunal Federal, participando de uma reunião com os ministros. Outro destaque do dia, hoje tem a operação da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro contra integrantes da Lava Jato no Rio de Janeiro. Os alvos são funcionários da Receita Federal acusados de extorsão, de cobrar de delatados e também de investigados um pagamento em dinheiro para que tivessem as multas canceladas, multas do fisco canceladas. Ao todo são 9 mandados de prisão preventiva, 5 de prisão temporária e 39 de busca e apreensão. A operação está ocorrendo no Rio de Janeiro neste momento e a gente acompanha passo a passo, traz os detalhes também no portal estadão.com.br. Ontem o governo garantiu a aprovação do texto base da reforma da Previdência lá no Senado. Só não esperava que essa vitória viria junto com uma derrota, já que foi derrubado aquele artigo que criava regras mais rígidas para o recebimento do abono salarial. E essa era uma questão bastante importante para o governo, porque gerava uma grande economia de 76 bilhões de reais em 10 anos. Então agora o cálculo é que esse texto preveja aí uma economia em 10 anos também de cerca de 800 bilhões de reais. Hoje, vai se retomar essa discussão, são 6 vetos que ainda, 6 destaques que ainda precisam ser analisados e o governo está se articulando para ter não uma nova derrota, como já observou ontem à noite. Aliás, também tem um discurso muito forte dos senadores, falando ontem, inclusive na tribuna, sobre uma pressão. Eles não querem votar já o segundo turno do texto da reforma se o governo não editar uma medida provisória sobre a cessão onerosa, que é a divisão de dinheiro para os estados. Na Libertadores hoje tem jogo decisivo, ou início de uma decisão entre o Grêmio e o Flamengo. O jogo é em Porto Alegre, jogo de ida pela semifinal, a volta só daqui a 3 semanas. E ontem teve a primeira semifinal, o primeiro jogo de ida da semifinal entre 2 argentinos. O River ganhou do Boca 2-0 no Estádio Monumental de Nunes. O jogo da volta na Bombonera também daqui a 3 semanas. A gente acompanha também 2 jogos do Campeonato Brasileiro, jogos atrasados da rodada passada. O Corinthians enfrenta a Chapecoense fora de casa, lá na Arena Condá, tentando se aproximar mais ainda dos líderes. E o Atlético Mineiro recebe o Vasco lá em Belo Horizonte. O Atlético e o Corinthians tiveram jogos adiados porque estavam envolvidos na Sul-Americana e foram eliminados.
Falar também sobre a longevidade das pessoas com síndrome de Down. Segundo uma reportagem do Estadão, eles estão vivendo mais, uma expectativa de vida que na década de 20 era em torno de 9 anos, agora está em torno de 65, muito próximo da população geral, uma expectativa aí média de 76 anos. Isso porque a medicina está avançando, inclusive na questão de diagnóstico, de tratamento, de qualidade de vida, e a reportagem trata de um enfoque importante também, são geriatras que vão tratar dessas pessoas que estão conseguindo envelhecer. Como é que está sendo a formação desses profissionais da saúde? Na reportagem especial do Estadão de hoje. Estes e outros assuntos se acompanham então ao longo desta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Ótimo dia e até amanhã. Boa quarta-feira.